coração habitado. Aqui estão as mãos, são os mais belos sinais da terra. Os anjos nascem aqui, frescos, matinais, quase de orvalho, de coração alegre e povoado. Ponho nelas a minha boca, respiro sangue, o seu rumor branco, aqueço-os por dentro, abandonadas nas minhas, as pequenas mãos do mundo. Alguns pensam que são as mãos de Deus. Eu sei que são as mãos de um homem, trêmulas barcaças onde a água, a tristeza e as 4 estações penetram indiferentemente. Não lhes toquem, são amor e bondade. Mais ainda, cheiram a madressilva. São o primeiro homem, a primeira mulher e amanhece. Eu achei muito interessante, porque fazia gol, e o brasileiro adora gol. Minha paixão, eu amo jogar handball. A sensação é incrível, né? Quando você está numa Olimpíada, aquele mega evento, né? O evento mais importante esportivo do mundo, sabe? Onde todo mundo está assistindo, é um reconhecimento, fruto do trabalho que você fez durante toda a sua vida. Joguei handebol até os 41 anos, competitivamente. Continuo hoje estudando e trabalhando nas tentativas de colocar não só especificamente o handebol, mas o esporte em si como um elemento da cultura importante para a construção e melhoria da vida do sujeito. O handball, ou handebol como hoje é conhecido, tem origem europeia e nasceu a partir de um jogo de gramado com 11 jogadores, sem balizas e uma pequena bola do tamanho de uma maçã. Citado por Homero na obra Odisseia, o jogo teve origem na Grécia Antiga e chamava-se Urânia. Anos mais tarde, após ter tido diversos nomes, o professor alemão Karl Schellings reformulou o que na ocasião estava sendo conhecido como Torball e rebatizou o esporte com o nome de handball. Schellings levou a modalidade para a Áustria e Suíça em 1934. O Comitê Olímpico Internacional decidiu que o handebol seria um dos esportes da Olimpíada de Berlim em 1936, o que realmente aconteceu com a participação de 6 dos 26 países então filiados. No final da década de 50, o handebol chegou ao Brasil. Até a década de 60 ficou restrito apenas a São Paulo e no início da década de 70 se espalhou pelas escolas de todo o país, ganhando adeptos principalmente no estado do Paraná. Eu estudei em escola pública, Colégio Estadual do Paraná, em Curitiba. Em 1969 eu conheci a modalidade, comecei praticando atletismo, basquete e fui muito curioso a minha entrada no handebol. Eu fui assistir um jogo de handebol no ginásio Tarumã, e quando ao final do jogo eu fui ver a súmula do jogo, eu vi o meu nome na súmula. Falei, pô, mas como é que meu nome está nessa súmula se eu nunca pratiquei esse esporte? O técnico de handebol da época, o professor Guilherme, precisava escrever uma equipe, e ele pegou garotos do basquete e escreveu na equipe de handebol, mas não avisou pra gente. E aí fui conversar com ele, falou, ah, que bom que você apareceu e tal. E a partir dali eu entrei na equipe de handebol e depois me tornei capitão da equipe. Durante 10 anos fui capitão da seleção do Paraná, mas meu começo foi acidental, embora eu estivesse envolvido no esporte, mas foi de uma maneira totalmente inesperada, dentro de uma escola pública, que é o que acontece hoje normalmente. Comecei em Nova Esperança, em 1968, especificamente no dia 22 de fevereiro. A minha primeira aula de educação física foi um grande jogo de handebol na rua, porque não existia quadra esportiva naquele tempo. E os jovens, os alunos gostaram demais, professor, nós temos treinado, e aí começou o handebol no Paraná, no dia 22 de fevereiro de 1968. E o handebol inicia no final dos anos 60. Eu sou de 59, então lá por 72 eu estava com 13,
né, 12, 13, 14 anos. Foi quando eu tive o primeiro contato com a modalidade. Na verdade, eu gostava muito mais do basquete e lógico, o futebol, que está em todos nós, né? Mas a minha modalidade de quadra era o basquete. Só que eu morava em Nova Esperança e naquele momento, imagina o que seria sair de Nova Esperança para jogar um basquete aqui em Maringá. A gente perdia de muitos pontos de diferença. E o handebol, como todos estavam começando, né, a gente tinha um reforço positivo melhor, ou seja, a gente empatava, ganhava alguns e tal. Então, a partir dali que eu fui tendo reforços positivos com os resultados no handebol e fui me envolvendo cada vez mais. A partir dos 15 anos, 74, 75, eu falei, não, é handebol que eu quero fazer. Comecei na cidade de Nova Esperança, né? O professor João Marim Meck foi um dos introdutores do handebol no estado do Paraná. O professor Orley Zavascki iniciou a modalidade em Maringá e Mauro Rodinski em Curitiba. Eu em Nova Esperança já bem cedo consegui avançar na modalidade, né, como atleta, fui rapidamente jogando nas categorias juvenis e ali eu tive essa formação até 1977, com 17 anos, eu servi o Exército, eu tinha ido para uma seleção paranaense, né, dali eu fui para Marechal Cândido Rondon. Fiquei 3 anos, né, em 77 até 82, servi o Exército, aí em 82 eu venho para Maringá, fiz o curso de Educação Física, continuei jogando aqui, assumi a equipe também, né, além de jogador, depois futuramente eu assumi a equipe, intercalando com outros técnicos, né, e esse trabalho ele vem sendo desenvolvido até hoje. O handebol atualmente, segundo dados da Confederação Brasileira de Handebol, é um dos esportes mais praticados nas escolas de todo o país. E é no ambiente escolar que a grande maioria dos jovens toma gosto pela atividade. Percebe-se também que a maioria dos atletas também se envolve com outras modalidades como o basquete e o voleibol, e o destino se encarrega de dizer quem vai obter destaque no handebol. Eu me encantei pelo handebol, assim, um pouco naquela situação de você ver o pessoal mais velho do colégio praticando handebol, eles eram os campeões, assim, de jogos escolares e tal, e eu tinha aqueles caras, assim, como meus, assim, ídolos quando eu era criança, né? Então eu comecei a praticar o handebol e logo já me destaquei. Aconteceu até não digo confusão, mas assim, um desentendimento entre os professores de basquete que queria que eu continuasse a treinar o basquete, né? Mas eu optei pelo handebol, isso em 1989, quando eu tinha 12 anos ainda, né? E logo nos próximos anos eu já ingressei nas categorias de base aqui de Maringá. Antigamente a gente treinava no Clube Olímpico, né? Tinha parceria com o handebol, e daí pra frente foram vários anos aí dentro do handebol. Comecei a jogar no Colégio Marista. O meu primeiro contato com handebol foi aos 9 anos. Eu lembro até que um menino que jogava comigo falou pra mim assim: cara, por que você joga handebol? Você é muito ruim, cara. Para. Tipo, não é pra você. Eu lembro disso, cara. Isso aí ficou guardado. Aí eu parei, eu fui jogar outros esportes. Joguei futebol, basquete eu treinei, vôlei. Aliás, vôlei horrível. Tênis de mesa, natação, atletismo, fiz de tudo um pouco. Comecei a jogar na escola e aí a gente foi participando de campeonatos escolares e aí foi aparecendo e aí surgiu a oportunidade de jogar por Maringá. E aí desde os 13, 14 anos eu venho treinando, sou de Maringá e estou treinando. Eu treinava na escola handebol, futebol de campo, treinava em outros lugares também. Aí eu mudei de escola e o meu professor da escola que eu estava me perguntou se eu queria jogar na Metodista. Daí em diante eu comecei a treinar em clube mesmo e aí eu não parei mais. O
O esporte como atividade transformadora tem o poder de mudar o curso de muitas vidas. Cidades inteiras foram impactadas pela cultura esportiva do handebol, alinhando sonhos e abrindo portas e lugares até então desconhecidos pelos grandes polos esportivos. O handebol, cara, quando eu iniciei, então, você vê, aqui em Bom Sucesso não tinha o masculino. A minha irmã ia para o ginásio, minha mãe não aceitava que eu ia para o ginásio, porque não tinha meninos lá treinando. E eu amava aquilo ali, a treinadora viu que eu me destacava, eu tinha aptidão desde pequeno. Esse esporte é um esporte de menina, não é de meninos. E eu tinha esse conflito. Foi chegar um tempo que eu peguei 14 anos, era uma idade difícil, né? A mãe tinha que trabalhar, eu queria as coisas, queria um tênis, não conseguia ter aquele tênis. Então, o sorvete que eu vendia, minha mãe pegava o dinheiro, a metade era para ela, ajudar nas despesas, só que muito certa minha mãe, o que ela fazia? Esse dinheiro que ela pegava e que da minha parte que eu vendia sorvete, a comissão dela, ela guardava, cara. É uma coisa muito bonita assim, que ela guardava, não era aquela mãe, ela queria proteger, ensinando eu a conquistar. Ela guardava aquela metade, chegava no final e falava assim, ó, essa roupa e esse tênis que você tá ganhando, não é eu que estou te dando, é o seu suor. Aí eu comecei a entender, comecei a trabalhar mais, estudar mais, me empenhando para ter boas notas, e a professora cobrava isso de mim. Aqui eu também sou aplicado na escola e no handball. Nunca tive nota baixa, nunca reprovei. Se Deus quiser, nunca vou reprovar, né, que eu pretendo. Queria ser um professor de educação física, se Deus quiser. E nunca tive notas baixas, nunca tive problema com o professor, com chamar pai e mãe na escola, nunca tive esse problema. Comecei com 10 anos com a professora de Silvana, que faleceu ano passado, né? Eu morava aqui perto do ginásio e vivia aqui na quadra, né? Ela pediu para mim treinar. Aí com 13 anos eu fui para o Cianorte, joguei em Cianorte 2 anos, né, com o professor Trindade. Depois fui para Cascavel também, e daí tive passagem no time de São Paulo e Espírito Santo também. Eu tenho minhas filhas também, que estão comigo desde pequenininha, que agora estão jogando handebol, vão participar do Campeonato Paranaense Sub-12, que vai ser na cidade de Toledo. Quando eu comecei no colégio, eu era pivô, só que quando eu fui subir para o adulto, em 2006, eu falei com um técnico na época, que era o Facina, que eu queria ir para o gol. Eu sempre quis ser goleiro, né? Eu falei que eu queria ir para o gol, queria ser o melhor goleiro da minha categoria no ano de 2009, que seria a categoria do Brasileiro Júnior. E com muito treinamento, eu acabei chegando, fui campeão brasileiro, fui o melhor goleiro da competição e acabei chegando à seleção brasileira júnior dessa geração aí, que é 88. Eu sempre tive um corpo diferente dos outros atletas, eu sempre fui meio gordinho. Então quando eu passei para o gol, eu era mais gordo do que eu sou hoje, né? E o meu técnico falava, ó, ou você perde 10 quilos ou você não volta. A partir do momento que ele falou isso, eu perdi 18. Então é um exemplo de superação que eu tive, né? Muita gente não acreditava, eu devo tudo isso ao Facina, né? O Facina acreditou, apostou em mim e graças a Deus a gente colheu bons frutos. Nós tivemos nos Jogos Abertos do Paraná, para você ter uma ideia, das 4 equipes finalistas, nós tínhamos 44 jogadores que foram formados aqui em Maringá. De tantos jogadores na época, a gente vem perdendo um pouco isso aí. Quando eu fiquei sabendo que a tocha passaria aqui por Maringá, né, já criou um pouco de expectativa, né? Depois a Secretaria de Esportes entrou em contato comigo, perguntando se eu tinha interesse, né? Nem pensei 2 vezes, né? Não tem nem como não falar não, porque é aquilo que eu falei. Tudo que eu fiz durante a minha carreira toda, eu acho que simbolizou um pouco também essa condução da tocha, né? Porque é um reconhecimento, né? É um reconhecimento e um prazer enorme, porque você está representando tudo que você fez durante a sua carreira, você está representando todos os companheiros que você teve durante toda a sua carreira. Então, na hora que eu conduzia a tocha, eu estava pensando em tudo isso ao mesmo tempo. Sabe? A quantidade de pessoas que me ajudou, né? E foi muito especial passar pela rua, ver a euforia do pessoal, foi realmente emocionante.
Como toda modalidade esportiva praticada no país, o handebol também tem suas barreiras. E nesse aspecto, as dificuldades ultrapassam as 4 linhas da quadra e vão muito além do esforço e dedicação de seus adeptos. Ao contrário do que acontece na maioria dos países europeus, onde o handebol é tradição, no Brasil não encontra-se a mesma facilidade de patrocínio e divulgação do mesmo se comparada a outras modalidades esportivas. E por isso, a Confederação Brasileira, juntamente com seus patrocinadores, busca mudar esta realidade, tentando enfrentar as dificuldades a fim de encontrar as melhores soluções para estes problemas. Era uma coisa que no Brasil é difundida, é legal, nas escolas. Mas passando para o profissional, a gente encontra umas dificuldades que, é difícil de entender. Porque é um esporte que mexe com tudo, é um esporte que o povo ama. E devia ser um esporte hoje bem divulgado para que as pessoas pudessem entender um pouco mais e buscar um pouco mais desse handebol. Falta um pouco disso que vocês estão fazendo, que é a cultura, é um pouco de cultura mesmo no nosso país, porque o handebol ele precisa ser divulgado, ele precisa. Também vem o lado que eu trabalho, que é o lado de buscar o patrocínio disso, buscar o apoiador disso, buscar aquele que pode investir nisso. É muito complicado porque eles querem visibilidade e eles acham que não tem visibilidade. Tem bastante visibilidade, porém ele não tem cultura, não tem uma coisa como uma divulgação como tem um futebol, como tem um voleibol, como tem um futebol de salão. Então o que precisa na verdade hoje é o handebol ser divulgado, é ele ser falado, é ele ser mostrado na TV, ele ser mostrado nos programas de esporte, é ser abrangente, porque eles vão entender o quanto isso é legal, o quanto ele é bacana jogar handebol. Eu acho que assim, o que vende no Brasil e no que se trata de esporte é o que tem resultado. A gente tem uma mão contrária, que a gente espera o resultado para depois a gente divulgar algo. E o handebol ainda não teve esse resultado e eu não sei nem se hoje, se tivesse, teria uma explosão de mídia. Eu acredito que não. O vôlei, eu acho que quando surgiu com uma geração olímpica muito forte, que ninguém esperava, e foi de onde brotou essa cultura pelo vôlei. O futebol vem de muito antes disso ainda, mas o handebol assim, acabou que nunca teve um resultado. Em 2013 a gente foi campeão, as meninas do Brasil acabaram sendo campeão mundial, acabaram aparecendo muito mais do que era por convencionado, só que mesmo assim é muito abaixo ainda do que se espera. Então assim, o que eu acho que falta muito assim é um resultado de expressão, seja olímpico ou mesmo mundial, para a mídia ter esse interesse em cima. De forma bem resumida, falta organização de modo geral, porque assim, se você tem um esporte que é básico, que é amador, e você, mesmo assim ele está organizado, se ele crescer, ele já vai estar organizado. Então assim, acontece com os nossos esportes, assim, o handebol também já teve a sua fase de ascendente e descendente logo em seguida, de assim, ficar reclamando falta de estrutura ou de patrocínio, não tem dinheiro e de repente o dinheiro veio, só que a estrutura não está organizada, então o dinheiro vem e não é gasto do jeito que deveria ou de uma forma da melhor maneira possível. Então a maré, assim, o tempo passa, o dinheiro, vamos falar assim, diminui e não ficou nada, não sobrou nada daquilo. Então eu acredito que a organização profissional. O handebol, o esporte handebol é um produto interessantíssimo para quem quer divulgar a sua marca, certo? A gente barra um pouquinho na questão da televisão, né? Que é o básico. Hoje, para você ter uma visibilidade maior, você tem que estar na televisão. Se a gente não está na televisão, não está na internet, não está em tudo que é rede social hoje, a gente acaba perdendo muito espaço para as outras modalidades. Trabalhar o conhecimento do handebol na escola é diferente de você desenvolver o handebol num nível mais midiático, um nível mais de espetáculo. Então o handebol foi ganhando espaço na escola, mesmo com essas dificuldades, e chegou a ser mesmo uma modalidade mais praticada. Há alguns anos já, com o desdobramento e desenvolvimento principalmente do futsal, o handebol perde, na minha perspectiva pelo menos, esse posto para o futsal. Mas mesmo assim ele continua sendo uma prática muito presente nas escolas, né? Mas há um salto muito grande, né, para você sair do banco escolar e se tornar um grande profissional. Então a modalidade de handebol daria para fazer um paralelo nesse sentido.
embora ela ocupe um posto interessante e importante na escola, mas para se tornar uma modalidade com mídia, com divulgação, alcançando uma popularização, um público que transcenda a idade escolar, é um salto quilométrico isso aí. O sonho de se tornar um jogador profissional, jogar na seleção brasileira, disputar competições mundiais e poder essencialmente viver do esporte é ponto pacífico entre atletas e dirigentes do handebol. No entanto, para alcançar suas metas, muitos atletas acabam buscando esta oportunidade fora do país, migrando principalmente para os clubes da Europa e buscando melhores condições de trabalho e ascensão em suas carreiras. Esta migração parece gerar efeitos positivos e negativos para as futuras gerações do handebol brasileiro. Eu acredito que é difícil. Pra gente aqui é uma realidade distante, né? Fora do Brasil, hoje você consegue viver de handebol. Agora aqui no Brasil, ainda em São Paulo, um clube ou outro consegue manter o atleta. Mas é bem pouco, é bem restrito mesmo, né? Agora fora do país, muita gente vive bem só de handebol. Pra gente, Maringá hoje não é essa a realidade. Diz que todas as meninas aqui jogam, trabalham, têm a sua vida paralela ao handebol. A gente não consegue se manter só com o handebol. O atleta está saindo para ganhar salário mínimo na Europa. Não é essa coisa toda que eles falam, não. Lógico, o atleta nunca vai falar, nossa, tá mal aquele. Você vai falar, tá ótimo, mas ganhando 500 euros, 600 euros, é coisa que... Mas esse é um grande problema. Às vezes os meninos saem sem faculdade, saem sem formação, não saem preparados taticamente, tecnicamente. Os atletas estão indo muito novos, isso é muito ruim para o handebol, porque essa curva vai fazer mal para a gente lá na frente. Porque como é que faz um atleta que sai daqui com 16 anos, vai voltar numa faixa de salário de 2.000 euros, não vai juntar nada de dinheiro para a vida dele, vai voltar a ser uma faculdade, vai voltar a ser uma formação. Então não é assim do jeito que se fala, não. Basicamente nossas verbas, até nos clubes que têm algumas modalidades diferentes, acabam os investimentos todos sendo em função disso. 2 pontos principais. Primeiro, assim, a visibilidade que o cara tem lá fora. Isso no handebol e como em outras modalidades também. A visibilidade dele jogando uma liga muito mais forte, para ele é muito mais interessante. E mesmo uma questão financeira. Lá fora hoje o cara consegue viver, claro que não é um salário comparável que a gente vê em outras modalidades, com certeza não é. Mas ele consegue ter uma realidade de só viver disso, do trabalho dele ser o handebol. Eu convivi com muitos atletas de handebol, eu tenho alguns anos aí que eu tô aí, e basicamente o cara, ele é atleta de handebol, mas ele tem que ter outra função. Então aqui você acaba sendo atleta amador. 1 ou 2 equipes no Brasil que hoje tem uma diferenciação nisso aí. O esporte é um dos pilares culturais de seu povo e por onde passa deixa uma herança que reflete direta e indiretamente na vida da comunidade. Uma parte dessa herança é bastante explorada, pois trata de uma realidade física, através de construções de ginásios, quadras e centros de formação esportiva. Porém, o maior legado deixado é algo intangível e subjetivo, mas que é representado pelo maior tesouro de todos: as memórias que ficam no coração e o que elas representam para cada um de nós. A gente tem essa coisa de calor na equipe, né? Quem está chegando recentemente e não participou de uma certa competição, e uma vez tinha uma menina do nosso time que ela estava com dor de cabeça, pediu um remédio para outra atleta do nosso time que também é fisioterapeuta, e pediu um remédio para ela tinha, então ela deu, ela foi dormir. E ela começou a roncar dentro do nosso alojamento. Estava todo mundo tentando dormir, não conseguia. E aí, então a gente teve a ideia de tirar ela do quarto. Só que a gente tirou ela do quarto com o colchão. E nós tiramos e ela não acordou. A gente colocou ela pra fora, a gente tirou foto e ela não acordava. A gente, desde quando eu comecei a jogar, o time todo tinha uma situação que eles faziam toda vez que a gente chegava em um restaurante. E por brincadeira e pra zoação mesmo, eles sempre cantavam parabéns pra mim. Então, todo lugar que a gente chegava, isso acontecia.
E assim, todo mundo achava graça, enfim, já era uma tradição. Tá no Japão treinando para a Olimpíada, antes de Pequim, a gente recebia você recebe toda a mala, né, com os materiais e tem muito patrocinador. Você recebe uma necessaire com produtos de higiene pessoal, tudo. Aí tem um atleta que, por exemplo, passou acho que por uns 10 dias usando protetor solar como desodorante, porque as coisas estavam todas em inglês. E quando pegaram ele falou, tô usando desodorante, ele estava passando protetor 50 debaixo do braço. É uma história bem... O handball para mim, ele é amor, é respeito e é gratidão. É o que o handball significa para mim. É paixão eterna e gratidão, é o que eu tenho pelo handball. Então o que nós precisamos, na verdade, é pôr isso como cultura mesmo. O esporte ele tem necessidade de todos os esportes, o ano inteiro. Não é apenas uma data de 4 em 4 ou de 2 em 2. Nós precisamos mesmo dessa força, é se tornar cultura no nosso país. Essencialmente o esporte, o handebol, ele te ensina a traçar metas. Ele te treina a você vislumbrar o amanhã, o depois de amanhã, o ano que vem. Você passa a perspectivar a partir de um investimento no teu presente, porque você tem que investir no teu presente, então na tua formação acadêmica, formação escolar, na tua formação específica no esporte, na sua formação cultural mais ampla, porque você quer ser uma pessoa melhor. Dê o melhor de você, mesmo que isso não seja o suficiente, dê o melhor de você mesmo assim. Faz parte da minha vida. Te emocionou?